Ixi, alô, voltei. Alô? Foi e voltou. Foi, agora começou a gravar. Eu primeiro queria te agradecer por estar visitando aqui o nosso espaço, né? Uhum. Que eu acho curioso que se chame... Eu sempre acho curioso conversar com um psicanalista, tendo um blog chamado Inconsciente Coletivo, né? Sim. Mas eu, na verdade, a ideia de te procurar veio... Eu estava fazendo uma caminhada no domingo, aqui no pátio mesmo, interno do prédio, e me ocorreu a ideia de te procurar para a gente falar um pouco, com certeza o tema permeia essa conversa, a ideia, a situação da pandemia, né? Então a gente vai falar, o pano de fundo, sem dúvida, vai ser a pandemia, né? E Uhum. então eu vou aqui conduzindo a conversa e a gente vai desenvolvendo, né? Uhum. A minha primeira pergunta, é claro, eu vi alguns vídeos seus, eu vi artigos seus, eu fiz um estudo prévio antes da gente estar aqui conversando. Eu li também um pouco daquele livro que é maravilhoso, Palhaço e o Psicanalista. Ah, com o Incrível, Tebas, né? Cláudio Tebas. muito bom, muito bom. Então, assim, eu realmente sou um pouco admirador das tuas coisas e seguidor, vamos dizer assim, né? Obrigado. Eu queria começar te perguntando, Christian, o que está que tá acontecendo nos consultórios nesse momento? Olha, estamos no meio de uma travessia, né? Estamos numa migração, né? Da situação presencial, né? Em que você recebe teu paciente com uma corporeidade, com uma temporalidade, com um processo, né, de ir ao analista é completamente diferente de ligar a um call e entrar imediatamente numa relação de conversa, assim, né? E muitas vezes chamando uma conversa imaginária, né? Mas também premido pelo real, pelo fato de que as pessoas estão tendo que se reformular na sua vida concreta, né? Então está acontecendo de tudo. Gente que de repente se acordou casada, né? Tava namorando, achava que sim, daqui a pouco a gente vai, agora opa, vai ou fica para trás. Então agora Acelerou estamos alguns vivendo processos, juntos. né? Acelerou os processos, né? E casos inversos, né? Separações dolorosas, situações de insuportável. Então na segunda-feira você sai e não vai mais sair. E vai ficar dolorosamente, né? Sem contar aí as mães enlouquecendo com os filhos e as filhas, os maridos inquietos, a situação de expectativas sobre como vai ficar a vida econômica das pessoas, né? Enfim, estamos no meio de uma travessia no deserto. Tem a violência doméstica também, né? Dizem que cresce nesse tempo, né? Então, Maurício, a gente tem ouvido coisas tão difíceis, né? Por exemplo, crianças ou mulheres que sofrem violência doméstica e vão para um posto, vão para um lugar, tem um atendimento e que em condições normais seriam encaminhadas ou para um abrigamento, ou para uma proteção, ou para uma casa, né, de distanciamento, mas que no momento atual elas são tratadas e devolvidas compulsoriamente para o lugar onde a violência. Realmente isso é muito ruim, muito difícil, né? A gente tenta fazer o possível para procurar soluções em cada caso, mas pensando no desabrigamento, a vulnerabilidade de uma parte grande da nossa população e da escassez de recursos para esse momento, nós estamos vivendo situações difíceis. Você pode mencionar alguns casos icônicos do momento, para a gente ter uma noção assim do que está chegando no consultório e a voz que vocês escutam, sabe? Uma coisa mais nua e crua mesmo. Tá, tá. Então, muitas pessoas sofrendo com a privação da intimidade.
né? Aham. E quando você tem que estar junto com o outro, você tem que dividir o cotidiano no tempo que não é o seu, e ainda mais um cotidiano que de repente ele ficou assim meio achatado, né? Uma espécie de Uhum. planície, porque na vida presencial a gente tem intervalos. Agora é café, agora almoço, você fala com outra pessoa, alguém te liga. Essa experiência, ela está sendo assim, tem um sofrimento de base muito ligado com essa ideia de que é como se fosse um trem. Se você não alterar aqueles pensamentos ruins, eles vão se acelerar. Aquelas ideias persecutórias, elas vão se enovelar. Aqueles afetos disruptivos, eles tendem a se acumular. Então, muita assim, reatividade, muita. Assim, as pessoas nessa situação, elas falam aquilo que em geral, toma muito trabalho da gente para a gente conter, para a gente escolher um momento, para a gente adiar, para a gente ponderar, né? Mas o que acaba acontecendo é que isso, pela situação, bom, se extrapola. No outro lado, você tem as pessoas que estão em solidão, né? Eu ia te perguntar, E os solitários, né? os solitários que estão assim, num primeiro momento, era tudo o que eu queria, já era o meu sonho dourado, né? No segundo momento começa a ficar meio chato, e no terceiro momento a gente vê pessoas assim voltando para casa dos pais, que também estão em isolamento, procurando desesperadamente alguma coisa que permita, inclusive, você ressignificar aquela solidão anterior, né? Porque aquela solidão anterior muitas vezes era feito assim de eu decido me afastar do mundo, e eu decido que não preciso muito dos outros, e eu decido que assim essa distância tá boa, mas eu decido. Quando a gente começa a perceber que teve um outro que decidiu pela gente, a solidão muda de figura, né? E ela passa a ser envolta assim, em sentimentos de culpa, impotência, desamparo, que crescem como mato na mente das pessoas. Ah, cresce mesmo, viu? Você sabe que eu li essa última noite um poema do Calham. Eu vou ler ele rapidinho aqui, mas é que ele é bonito e ele me deu uma inspiração mesmo. Uhum, Um eremita é aquele que renuncia ao mundo fragmentado para poder desfrutar do mundo como um todo e sem interrupções. uhum, Então, tem uhum, esse aspecto de vida monástica que talvez a gente tivesse que aceitar ele e viver com. Eu vi uma pesquisa, não sei se era num artigo seu no UOL, eu acho que sim, uhum, mas que mencionava que 5% das pessoas que passavam por confinamento saíam mais felizes. uhum. Sim, sim, sim. Me fala um Ah, pouco dessas pessoas. eh, eu diria, apostaria, né, que esse é o perfil de algumas pessoas, né, que talvez tenham uma atitude que eu chamaria assim de ocupacionista na vida, né, em Ocupacionista. que o objetivo da vida é se ocupar, né, Uhum. fugir do vazio, né? Fugir Ah, desse tempo morto, fugir dessa, dessa desocupação. Né? Então, ainda que elas não estejam no trabalho, elas estão assim num fluxo, né, de ocupação. Pode ser com o sudoku, fluxo de pode ser ocupação. Sim. e a vida é vivida desse jeito. Né? Hum. Nessa situação em que muito dessa ocupação pode ser retirada, ou pelo menos ela começa, pode ser assim, inclusive fonte de algum sofrimento, pode levar as pessoas a encontrar e a descobrir que o vazio não é horror, Aí é que que, tá. que a mais além da solidão que a gente Aham, tem quando se ocupa, existe a solitude, né? aham, exatamente. Que Sim. é aquele assim, dentro de você mora um vaso, né? Um vaso que pode ecoar infinitamente um pequeno alfinete que ali cai, né? Sim. E tem pessoas que podem se achar assim, olha que interessante, eu não tinha ainda me encontrado com isso é uma coisa muito legal, né?
Já que você puxou para esse lado, tem um outro grupo de pessoas que vão se aquietar e que vai fazer bem para essas pessoas Ah, o que está acontecendo, que são aqueles que conseguem usufruir do que a gente chama de a função terapêutica do real. Né? Vou te dar um exemplo. São aquelas pessoas que vivem em estado de expectativa ansiosa. Vai acontecer alguma coisa. Não, agora eu vou perder o emprego. Não, agora vai acabar tudo. Não, porque agora. E me lembro de uma paciente, né, quando teve o 11 de setembro, horas depois, ela estava na sessão e ela me diz assim: finalmente aconteceu. Ufa. tipo, passou, né? Estou livre disso. Estou livre. Estou livre disso Estou porque livre. Livre. isso aconteceu. Né? Sim, Isso não entendi. vai vir a acontecer daqui a pouco. Está Isso acontecendo. está acontecendo. É. Entendi. Entendi. Eu poderia continuar nesse assunto, mas eu vou tentar fazer uma conversa sintética, Uhum. né? É. Eu fiquei pensando, você acha que está rolando uma reorganização da sociedade? Tá, né? Eu acho que nós temos assim um tema, né, para aqui no inconsciente coletivo e no transe individual, né, que é o tema da janela. O que a gente tem quando estamos no confinamento são janelas. Janelas como essa que a gente está aqui, essa tela, mas janelas para o mundo, né? Janelas em que a gente olha assim para a nossa vida tal como ela era e agora não é mais, né? Janelas elas permitem que a gente tenha esse espaço de intervalo onde algo pode mudar, onde o cotidiano pode ser diferente. Uhum. Não só porque então agora meditei e vou fazer aquele regime, vou me tornar uma pessoa melhor, mas é que você tem a experiência concreta e real de que isso pode parar. Mas você E acha que as famílias se reorganizaram, as redes de afeto se reorganizaram de que forma? A gente tinha. Essa é a minha dúvida. há várias formas, para o bem e para o mal. Né? Então, por exemplo, está havendo uma reaproximação entre netos e avós, e avós. Está havendo Re- uma reaproximação? reaproximação Virtual, né? Você quer dizer, né? Pelo virtual. computador. Aham. Mas muito importante. Sim, Né? sim. É um recurso que as pessoas estão espontaneamente desenvolvendo, que Ótimo, vai falar com o seu avô todo ótimo. dia. Todo Como dia. assim? E daí, nessa conversa, Ótima começam assim dica. histórias que não tinham sido nunca escutadas, o álbum de fotografia da família, onde está mesmo, Aham. receitas culinárias que reaparecem e que vêm dos É, avós para as crianças e chegam nos bem pais. legal, bem É, legal. Isso é uma reinvenção completa, né? Então, Agora, fala. não, não, diga lá, continuando, né? Você falou desse grupo. Então, mas você vai ter também situações de quem é essa pessoa mesmo com quem eu estou casado? E que Ah, eu vi assim na sexta-feira, sábado e domingo, meio protocolarmente, e agora está aqui na minha frente, eu estou vendo como ela se comporta dia e noite, e eu estou descobrindo que eu estou casado com um desconhecido, com um estranho, com um cara que não, ou com uma pessoa, uma mulher, ou que a primeira providência que eu vou tomar quando isso acabar é me separar desse negócio aqui que ai, 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 ai. eu estava Aumentou acostumado com o bastante. pior. Na Hã? China, os divórcios aumentaram bastante. Sim. Tá rolando baby. Meu pai falou de baby boom também, né? Uhum. É Sim. tudo Sim. isso, né? É um pouco de Não, tudo isso. aí você tem uma experiência que a gente brincava, né? Um desses experimentos americanos da década de 80, em que eles pegavam ratos e punham em compressão territorial. Aham, Junta eles e sim. deixa eles juntos. O que eles fazem? Eles só fazem duas coisas. Eles trepam e se matam. E é o que vai dar Ah, aí. Nesse ponto, somos ratos como todos os outros.
Olha, eu vou continuar aqui a minha pauta, porque teve uma outra. Assim, não é bem uma pergunta, né? Compartilhando uma sensação, né? Eu estava andando na rua e assim, as pessoas. Primeiro que mudou muito a população que habita, que não só que habita, como frequenta as ruas, né? E tem uma coisa de olho, né? De olhar, Uhum. de proteção, de medo. Eu sinto, pelo menos, um pouco de culpa. Eu sinto Uhum. um pouco disso tudo nos olhares, no jogo de olhares. E no caminho sempre tem um morador de rua com o olhar de Jesus. Para mim, pelo menos, quase 90% parecem Jesus para mim. Eu, pelo menos, tive esses pensamentos todos numa caminhada breve. Traduz a ideia de Jesus a esse olhar, situa um pouco melhor, assim, que é um olhar visionário, é um olhar que você... Eu acho que tem o olhar de ser vítima da sociedade, Uhum. Ah, um olhar sacrifício. o olhar sacrifício, talvez tenha o olhar compaixão, Uhum. e o olhar do amor também, né? Do amor da busca de amor, não sei, do Uhum. amor de amor, não sei, tem amor também ali, não sei, tudo É. isso. Estou fazendo uma sessão com você. Ah, não, e boa, e das boas. Oh, que bom. Eu acho que você tocou um ponto muito fino, né? Que é assim, a desorganização, a suspensão do cotidiano, ela afeta de maneira muito diferente as pessoas, né? Tem pessoas para as quais isso vai representar um desafio com o vazio, com a solidão, ou um desafio com as relações, né? Aham, Desejantes e amorosas. E sim. tem um conjunto de pessoas que vai enfrentar isso como uma espécie de privação traumática, né? Aham, Privação da ordem do mundo, privação de onde elas conseguiam, por exemplo, conseguir o dinheiro para pagar um jantar, ou sim, catar as latas que seriam assim o seu futuro absolutamente crucial, reduzido, que é o amanhã concreto, né? O sim. depois de hoje. Essas pessoas de fato despertam muita compaixão, não só pelo estado de desamparo, de dependência que você vê, né, no olhar, mas pela incompreensão. Eu acho que ali Incompreensão. incompreensão. Ali não chegou o jornal. Ali eles não estão vendo notícias de Então, noite. Ali porque eles não estão a par do empreendimento coletivo que é essa experiência da peste. é muito chocante, né? Porque você vê quarteirões inteiros vazios e às vezes só um morador, como se fosse o único, Uhum, né? uhum. E o meu irmão brincou, né? Porque ele andou na marginal e ele falou que só tinha motoqueiro, parecia um Mad Max, Tá, Mad Max é uma distopia sobre isso, sim. né? Parecia um Blade Runner também, sei lá. É impressionante. Agora, mas assim, então, aí você vê que eu também peguei e comecei, eu li, né? Eu já tinha lido a Peste, né? O Peste, livro A Camus, Peste. né? Ele é bom, né, para dar um pouco essa. Ele é uma leitura dura, muito dura para ler nesse Sim. momento, mas por um outro lado Uhum. ele transmite, né, um pouco, ele clareia um pouco as coisas, né, o inconsciente coletivo, né. Eu acho que ele tem uma função muito legal, né, de mostrar como a gente, né, a Reage. espécie humana já enfrentou situações parecidas, né? Quer dizer, Uhum. e como nessas situações você tem um trajeto, né, de verticalização da tua relação com a existência, né? Então você vai vendo assim do que você é feito, né? Do que Uhum. o que tem aí, né? Tirando a funcionalidade, a ocupação, as demandas, a lista que você tem que resolver, o que sobra, né? Sobra esse olhar que você falou, né? Quer dizer, esse ponto em que você tem que se confrontar com coisas que não são bonitas só,
né? Aham. É o desespero, mas é a mesquinhez, é a pequenez, é o ódio, são as ilusões, são as conspirações que a gente cria para dizer assim, né? E essa me parece a grande moral de A Peste, né? É que a gente não aguenta a falta de sentido. A gente vai criando sentidos mórbidos, né? A gente tem que ter uma razão, tem que ter alguém por trás disso, tem que ter um É. sentido. E o Camus, como um bom existencialista, ele vai dizendo, não, amigo, isso aqui é feito de angústia. Né? Deixa eu só E se colocar você uma não... imagem aqui para ilustrar a conversa, um segundo só. Uhum. A gatinha voltou, Olha aí, voltei aqui só. é o Kierkegaard, terror e tremor, é a vida no edge, é a vida à beira do abismo. Totalmente a vida no Você Ed, né, olha para cara? o abismo e descobre que nós somos Ai, feitos. Acho que não Deus do tinha céu. ilustração melhor do que esse seu gato e essa foto do Bansky, que O eu vi Banksy, lá no você muro viu? da Gaza, em Cadê? Israel, né? No Aqui, muro ele da aparece, Ramallah, né? Israel, Aparece. que é muito bacana, né? Isso está no meio de um conjunto assim de escritos e de Sim, sim, pichações. sim, sim. Não, isso que eu sou judeu sefaradi, né? Eu sou judeu, Aham, eu tá. sou um pensador do Oriente Médio, né? Um Aham. orientalista, eu sou um orientalista. Olha só que legal. É, Então você conhece a Síndrome de Jerusalém. claro que eu conheço. Então, Sempre me quando intrigou você muito a falou. síndrome de Jerusalém. Sempre. Aham. É um assunto que me intriga. Jerusalém, você já foi para Jerusalém? Voltei agora. Tive agora um mês em janeiro, em Ramallah, Jerusalém, Belém, Densa Hebron. a atmosfera densa o tempo todo, né? Eu acho denso, Sim, acho uma sim, atmosfera densa, sim. mas eu gosto de respirar aqueles ares do deserto, não adianta. Também. Fui para Jordânia, fui para Petra também. Ótimo, Mas ótimo. volta no nosso caminho, né? A Síndrome de Jerusalém, para aqueles que não sabem, é aquela pessoa que chega em Israel, chega em Jerusalém e ela começa a concluir que ela é uma versão do Messias, ela é Jesus. Sou eu, é comigo, isso tudo é Pois é. comigo. E quem não Né? teve esse pensamento, né? Pelo menos porque uma coisa é você entrar na síndrome toda, a outra é você ter só um plim, né? Plim, e depois você Aham. volta à realidade, né? Mas é humano tudo isso, né? Sim, sim. Mas quem teve a experiência de Jerusalém, ela é parecida com a experiência aqui da peste, porque você entra num parênteses. Você diz Você assim, entra num peraí, parênteses. isso aqui tá Ah, acontecendo mesmo ou não? Não, não, é uma espécie de sonho. Não, isso aqui... Mas eu ai, já ai, li ai. tantas vezes sobre isso, já tem tantos filmes sobre Walking Dead, Nossa mas agora é Senhora. verdade, né? Ou será que não? Olha, Cristian, é uma pena que assim eu vou ficar mais só 10 minutos para ter mais público, sabe como Claro, é? claro. Mas eu estou fechando aqui. Eu tenho mais 4 pontos assim para tocar com você, né? Então Um toca foi eles para a gente uma. fechar. É Aham. isso aí. Eles até são assim, um não dialoga bem com o outro, mas eu vou tocar os 4, tá? Aham. Eu fiquei pensando hoje de manhã o que o Freud diria sobre análises feitas assim, desse jeito. Eu queria ouvir de você o que o Freud diria. Ou alguém da psicanálise, um outro pai, outro founder da psicanálise ou da Eu psicologia. escrevi sobre isso, né? É uma outra coisa, né? É, não sei se eu posso dizer a imagem que me veio, mas a diferença entre sexo e masturbação. Puta merda! É quase igual, termina na mesma coisa, mas não, Incrível, falou tudo. Acho que nem precisa desenvolver. Tá bom já, deu para. A não ser vou que você ser queira. morto por essa. É, o hipocondria. Também escrevi sobre isso, né? Eu li. É, o hipocondríaco é uma das transtornos mentais mais antigos, né? Foi descrito lá pelo Hipócrates e tal.
Mas ela é uma afecção que cresceu muito quando a gente teve a experiência social de que todos deviam ter acesso a médicos, de que a medicina era uma experiência para todos, né? De certa forma, o hipocondríaco é alguém que diz assim: eu me submeto a isso, eu me submeto a um saber sobre o meu corpo, que está no outro, mas eu me submeto tanto que eu derrogo a instância à qual eu estou me submetendo. Eu me submeto tanto ao médico que eu digo que eu tenho uma doença que ele não sabe qual é. Eu tenho uma doença que ele não vai curar. Eu Mas tenho você uma tem que doença... ter um controle de cabeça importante nesse tempo que é para não ter gripe, não ter resfriado, tosse, dificuldade de Ah, respiração, né? Assim, é um caminho, ah, nézinho, né? Tem que ter presença, né? sim, e a nossa hipocondria, para a psicanálise, para o Freud, todas as formas de sofrimento, elas estão na gente. Sob certas condições, elas afloram. E Ah, tá. nessa condição, a nossa hipocondria, né? Quer dizer, tem uns que são profissionais, né? São Uhum. Sim, hipocondríacos clínicos, sim. declarados, Aham. já estavam hipocondríacos. Mas Sim. todos nós temos a nossa pequena hipocondria e ela vai vir agora para fora, né? Aham. E é bom reconhecê-la, dar um alô para ela, dizer: oi, Aham. Dá um volta oi. lá para Sim, casinha, conversar mas com não ela. deixar ela Conversa se com tornar ela. a dona da casa, né? Sim. Negacionismo, Christian. Sim. Negacionismo. Porra, Mas é o óbvio, é o como óbvio, óbvio. é o Tinha que óbvio, não ser porque óbvio. porque o negacionismo ele é um capítulo do imaginário, né? Ele é um capítulo do seguinte: só tem dois, eu e você. Se você está certo, eu estou errado. Se você está errado, eu estou certo. E o mundo, a vida, o sentido só pode estar ou aí ou aqui, não tem lugar terceiro, né? Então, a hora que aparece um bicho, um micro-organismo, que é um terceiro, que não está nas tuas convicções, o que você diz? Isso não existe. Só existem os inimigos que eu já conheço. E eles têm nome. E eles são, sei lá, os estrangeiros, elas são os negros, elas são os gays, elas são os comunistas. E eu tenho Ah, o um. vírus entra nesse lugar. O Ele vírus entra nesse destrói esse lugar. lugar, né? Por quê? Porque ele não é sua opinião, meu caro. Ele não está sendo Ele produzido nem a destrói favor esse nem lugar. contra você. Sim. E por isso ele ofende a lógica paranoica, né? Por isso o verdadeiro paranoico tem que dizer assim: não, 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 peraí. Isso aí, na verdade, é um morcego chinês que É. tem, no fundo, uma conspiração, que no final é a economia mundial. Negacionismo que já existia na nossa cultura, infelizmente ascendente, né? Vai Uhum. dizer o que a ciência sabe? É tudo opinião. Opinião é o quê? A sua e a minha. Dois, só tem dois. Não tem lugar Eu, para verdade, não tem lugar para morte. eu fico rindo dessas tuas respostas, mas é um riso entre o riso de nervoso e do reconhecimento das coisas, né? Então é o último tema agora, assim, uma palavra para os velhos, para as pessoas que estão nessa, eu não sei se eu chamo de velhos, porque também nem sei se esse é o termo correto, né? Mas assim, as pessoas acima de 60 anos que fazem parte de um grupo de risco, né? Assim, tá até rolando talvez um estigma com relação a isso. Eu não sei. Às vezes eu penso na palavra estigma, Hum. mas eu queria ouvir uma palavra sua, se você quiser comentar sobre estigma, sim ou não, e uma palavra sua direta para essas pessoas. Uhum. E aí a gente finaliza. Olha, a gente vai ver a lógica do estigma se formar, né? Ela está ainda um pouco em embrião com as pessoas vestidas de branco. Você está de branco, hein? Você trabalha na saúde, você deve estar infectado. Sai para lá. Esse tipo de coisa que a gente está vendo assim no metrô, aqui e ali, Aham. ele tende a evoluir na medida que a gente tiver a experiência mais concreta das perdas, né? Que a Uhum. gente tiver um aumento, vamos dizer assim, da angústia, do desespero que está previsto para as próximas 2, 3 semanas, né? Mas eu tenho enfrentado muitas pessoas, escutado muitas pessoas que estão diante de situações muito críticas.
do tipo, eu sei que eu vou pegar. Eu sei que não tem jeito de me proteger, a minha condição é essa, eu tenho que fazer, eu trabalho na saúde, eu não posso dividir, e eu tenho uma certa idade, e isso vai chegar em Me mim. levar. Vai me levar. Não, eu vou ser contaminado. Ou você Para contaminado. estas, eu vou ser contaminado, e eu já tenho uma certa idade, né? Uhum. E aí você vai conversando com a pessoa, bom, o que dá para fazer, o que não dá, você dá voltas, você acolhe, bom, o desespero e tal. Mas aí eu tenho tido uma grande surpresa, assim, quando se abre um capítulo que é assim, tá bom, a morte está aí. Ah, Sim, vamos deixar de vamos tomar aceitar os ela como uma cuidados. coisa no nosso horizonte, dentro do nosso campo de. Isso, isso. Ela está aí e ela está aí muito próxima para você. Uhum, Então, como é que foi essa vida? Em que termos ela foi vivida? uhum, O que terá sido isso? Sim, a reflexão sobre a nossa finitude. Né? Olhar com calma, com humildade, mas com carinho para essa pergunta. O que a gente pode morrer? E aí? Né? O que a gente tem a dizer sobre essa experiência que teria sido a nossa vida? Né? O que, que, o que realmente faltou? O que realmente valeu a pena? Do que ela é feita? Né? uhum. E tem acontecido assim partilhas maravilhosas quando você deixa de fugir do assunto. Entendi. Christian, eu tô achando que a gente vai ter que ter outras conversas no futuro, tá? Tá bom. Estamos Ficamos aqui por sempre. aqui. Gostei muito, que bom que estamos aqui sempre. Bom saber. Super. E eu te agradeço muito. Eu vou, a hora que eu colocar no ar, postar link e tudo mais, eu te mando, te compartilho com você pelo teu e-mail, né? O mais fácil. Bom, Por agora esse Skype, ou pelo por esse Skype. Eu WhatsApp que pelo você. WhatsApp. Melhor. Então, eu compartilho contigo, aí você manda para o teu. Isso, mando sim. Vai ser o quê? Vai ser gravado ou você vai pegar o áudio e fazer um podcast? Cara, você acha que eu tô achando que eu vou botar esse vídeo na cara mesmo, nós dois ali falando meia hora, tá muito boa a conversa. Tá bonita a Vamos conversa. nós, né? Vamos Mad nós. Max, Até rumo ao depois. deserto. Assim, né? Tchau, meu Tchau. querido. Obrigadíssimo. Valeu, Super. shalom. Tá bom. Tchau.